Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, meu nome é Regiane e hoje faremos a 5ª aula de História. Bora lá? Então vamos lá. Nesta aula, veremos como as pessoas faziam para sobreviver e como eram suas casas. Como que você acha que as pessoas faziam para sobreviver? Alguém ia lá e levava o alimento para eles? Lembra que a gente falou na aula anterior? Que eles moravam nas cavernas e como que eles faziam para sobreviver, para se alimentar? Eles caçavam. Tudo que eles comiam era retirado da natureza, nada eles compravam. Então, vale lembrar, não existia mercados, lojas, nenhum tipo de comércio. Tudo era feito por eles mesmos. Como as pessoas viviam no passado? Com o passar dos anos, muitas coisas mudaram. Há mais de 1000 anos atrás, surgiram diversos tipos de moradias em lugares diferentes. Muitas moradias se transformaram em diferentes lugares. Homens e mulheres construíam casas e ofereciam mais segurança e conforto. No tempo das cavernas, eles entravam ali, não tinha como eles mudarem muita coisa. Entravam uns bichos ferozes como o tigre dente de sabre que a gente falou na aula anterior. Morcegos, eles não tinham aquele aconchego, aquele conforto. Eles se protegiam da chuva, do calor de alguns animais, mas de outros era impossível, pois não existia como trancar ali a porta. Por mais que eles tentassem, esses animais, eles eram muito espertos e eles sempre achavam um jeitinho de entrar. Por isso, foram feitos as janelas, as portas e os telhados. Porém, de tempo em tempo, as moradias foram se modificando. Eram bem pequenas, bem simples e hoje em dia tem moradias maravilhosas. Todas diferentes, todas são criativas. As pessoas que fazem a casa ali, eles são muito criativos e colocam uma coisa aqui, enfeita dali e sai aquelas casas maravilhosas, não é verdade? No tempo em que nossos avós tinham a sua idade, lembra que a gente falou lá no início das nossas aulas, quando a gente começou a fazer essas videoaulas, para você perguntar pelo WhatsApp, por telefone, para a vovó, o que você fazia, vovó, quando você tinha a minha idade? Do que você brincava? Como que você imagina que fossem essas brincadeiras? Você conversou com ela, não conversou? Você descobriu do que ela brincava? Quais eram as atividades preferidas deles? Lembra que a professora pediu para você perguntar? Ah, você perguntou, né? Como será que eles viviam? Como era a casa dela, a casa das pessoas? Que lembrança as pessoas têm daquela casa? Os seus pais devem ter a lembrança, nossa, quando eu morava com meus pais, a casa era assim. No final de semana, eu ia para a casa da minha avó com meus pais, ela fazia isso. A gente sempre tem aquela lembrança que como seria se fosse hoje em dia? Como vocês iriam agir? Poder ir lá no sítio da vovó, na fazenda, poder correr, porque hoje em dia na cidade não tem toda essa liberdade, né? Tudo oferece risco, não pode ficar até tarde na rua, agora a gente não está nem podendo sair de casa, não é verdade? Então, mudou muito de uns tempos para cá. Tudo oferece risco para a criança, para o adulto, e antigamente não, a criança era mais livre para fazer as suas atividades. Leia abaixo as lembranças de Arthur. O Arthur, olha essa foto aqui. Ele está olhando, lendo esse livro, ele está com uma carinha que ele está imaginando, nossa, isso acontecia, olha que legal essa lembrança, havia me esquecido. Porém, olhando, lendo isso, veio tudo na minha mente, o que eu passava quando eu era criança, quando eu ia na casa da vovó. As lembranças, elas são importantes para sabermos como eram as casas do passado. Ele sabe que a vida muda com a passagem do tempo e que essas casas não são mais as mesmas nos dias de hoje. Por isso ele escreveu sobre a saudade que sente da casa do avô Maurício. Ele está lendo para lembrar do que ele tinha lá na casa do avô Maurício.
Olha o seu Arthur aqui lendo. Ele está pensando o que ele vivia naquele tempo. E pela carinha dele, eram coisas boas. Ele sentiu saudade daquele tempo, não é verdade? Ó, um pedacinho do livro que ele está lendo aqui, ó. Na casa do avô Maurício, tinha livros por todo lado, na sala de estar, no corredor, no escritório, nos quartos, até no banheiro. Antigamente tinha livros até no banheiro. Casas como aquelas que acabam mesmo desaparecendo. A gente cresce, as coisas mudam, mas de certo modo, ela está sempre em todos os livros que eu leio, ou melhor, todos os livros juntos formam, de novo, para mim, a casa dos meus avós. Então ele está lendo o livro, vários livros, e juntando tudo o que ele vivia quando era criança na casa dos avós. Interessante, né? Você tem alguma lembrança, assim, que sua avó deixou para você ali? Olha, você vai ficar com isso para se lembrar de mim sempre. Você tem? Muitas crianças ainda têm os avós. Então, quando vocês forem adulto e não existir mais os avós, você vai pensar assim, nossa, eu vou olhar aquela carta que a vovó mandou, aquela foto, para eu me lembrar dela, o que eu vivia na casa dela quando ela era mais nova e ela estava junto com a gente. Ali na próxima página, na página 248, será uma lição para casa. Mas primeiro, a prof vai ler para você o que você tem que fazer, ok? Dá um pause no vídeo e vai lá no material de apoio, na página 35. Vai lá que eu espero você. Retirou do material de apoio a página 35? O que você tem ali no material de apoio? Nós temos um rádio antigo, uma bicicleta, uma porta com grade. Que será que é essa porta? Vamos descobrir? E duas pessoas, um homem e uma mulher idosos. Vamos ver o que ele quer dizer aqui? No tempo dos bisavós. O que usamos dentro das nossas casas, como móveis e outros objetos domésticos, também sofrem transformações com a passagem do tempo. Antigamente, os móveis eram bem diferentes de hoje em dia. Tinha na cozinha da vovó lá um armário cheio de panela, aquelas tampas penduradas ali em um pano, todas brilhando, todas à mostra, aquelas colheres penduradas, não é verdade? Você viveu esse tempo? Se você não viveu, pergunta para o papai, tenho certeza que ele lembra disso na casa da vovó, que tinha todos esses tipos de móveis. Era uma casa mais rústica, sabe? Bem diferente das de hoje em dia. Na época em que seus bisavós e seus pais eram criança, o interior das casas e os utensílios usados eram muito diferentes nos dias de hoje. Leia como Arthur registrou algumas lembranças desta casa. Primeiro ele contou um pouco sobre a casa do avô Maurício, que o ensinou a gostar de música. Então o Arthur, ele gosta de música. Tem aí no seu livro o lugar que você vai colar a imagem que você acha que é coerente com a leitura. Olha ali. O avô Maurício era casado com a vovó Luísa. Os dois moravam numa casa linda e enorme. Para falar a verdade, talvez nem fosse tão grande assim, mas para mim, naquela época, era. Eu deveria ter uns 7 para 8 anos e a gente sempre vê as coisas de acordo com o nosso tamanho. Então ele era pequenininho, ele via a casa enorme, a casa bem grande. O que você acha que deve colar ali do lado dessa leitura? A bicicleta? Aquela grade? O rádio? Ou ali os idosos? Que são quem? Os avós, o vovô Maurício e a avó Luísa. Todo domingo a gente almoçava na casa dos meus avós. Quem comandava a música era meu avô. Escolhia um disco e deixava o rádio ligado na estação da música clássica. Foi assim que o Arthur aprendeu a gostar de música,
com o vovô Maurício. Então, o que você acha que deve colar ali? A bicicleta, o rádio ou a porta? Você vai analisar e realizar a colagem. Olha que legal essa imagem. Será que essa imagem é da casa da vovó Luísa e do vovô Maurício? Ali a gente tem um rádio, um despertador, um relógio. Esse relógio, ele também é um despertador, que usava muito antigamente. Hoje em dia o pessoal desperta o celular ali, né? Antigamente, como não tinha o celular, era usado esse despertador. Olha o balcão, é bem rústico, né? Bem de antigamente. Continuando na próxima página, na página 249, vamos fazer a próxima leitura. Quando eu era criança, minha mãe me levava para visitar a vovó Olga toda semana. Ela morava num prédio antigo, bonito, chamava-se Hotel Carraro, mas não era um hotel, talvez tivesse sido antigamente. A gente ia de bonde, descia bem ali na frente e subia até o apartamento da minha avó num daqueles elevadores com a porta de ferro, que abre tipo uma sanfona. Você vai analisar as figuras e ver qual é a imagem que mais se encaixa com o que ele falou. Nas férias, Arthur ia para a casa da praia da vovó Olga. Lá ele fazia deliciosos pastéisinhos de uva. Você reparou que é a outra vovó que ele está falando ali, né? Que ele ia no apartamento e que ele foi na casa da praia, não é verdade? A gente tem duas avós, a avó paterna e a avó materna. Até eu fazer 11 anos, nós passávamos o mês todo, o mês de fevereiro inteiro na praia com ela, na Atlântida, que ficava perto de Porto Alegre. Era uma casa vermelha de 2 andares, com um gramado ao redor. Foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta. Qual será a imagem que você deve colar ali acima da sua leitura? Você sabe? Então, gente, vocês vão recortar agora aquele material de apoio e colar aonde a professora falou, ok? Não esqueça de recortar bem bonitinho e fazer essa atividade bem caprichada. Faça uma leitura novamente para vocês entenderem melhor como que é uma lembrança. O que você lembra dos seus avós? Você sabe? Escreva uma cartinha para você ler daqui a um tempo, quando você for mais velho. Não esquece não, tá bom? Até a próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Beijos!